Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor. Aqui estamos para mais um encontro com Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 e os versos 17 em diante. Lucas capítulo 5 e os versos 17 em diante. E aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando. E estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. O que nós estamos lendo aqui em Lucas capítulo 5, versos 17 em diante, está falando de Jesus Cristo na casa de Pedro, em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que Jesus mais permanecia. Ele sempre estava em Cafarnaum. E sempre estava na casa de Pedro. E nesta ocasião, ele estava ali e a casa estava cheia de doutores da lei, de fariseus, que tinham vindo de vários lugares diferentes, da Galileia e também da Judeia e de Jerusalém. Interessante que sempre acompanhando Jesus existia uma multidão que o amava e o admirava e o seguia. Existiam outros, muitos, que o seguiam porque eram inimigos dele. Mas estavam sempre perto dele. Por serem inimigos, estavam ali espreitando, esperando qualquer palavra que escapasse. Qualquer declaração que pudesse ser usada contra Jesus. Por isso, Jesus Cristo era amado por uns e odiado por outros. Uns estavam dispostos a dar a vida por Jesus. Outros estavam dispostos a tirar a vida de Jesus. Mas os inimigos de Jesus, cobertos com a capa da santidade farisaica, cobertos com a capa da santidade dos doutores da lei, se assentavam bem perto de Jesus, estavam ali avidamente ouvindo, mas não para a salvação, ouvindo para criticar, ouvindo para armar armadilhas, para pegar Jesus em alguma palavra. A Bíblia diz que a virtude do Senhor estava com ele para curar. O poder do Espírito Santo, aquele que desceu sobre Jesus no dia do seu batismo em forma de pomba, estava sobre Jesus. O poder de Deus estava sobre ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Esse homem paralítico, há muitos anos, estivera vivendo uma vida pecaminosa, uma vida muito errada. E como consequência dos seus pecados, nem sempre as doenças são consequências dos nossos pecados. Mas neste caso, a doença, a paralisia, era consequência da vida pecaminosa que esse homem vivera. Ele gostaria de ser curado. Mas o que mais magoava o coração desse paralítico era o senso da culpa. O senso da vida pecaminosa que ele vivera. Ele ouvira falar de Jesus. Queria ir até Jesus. Mas como poderia ir? Ele era um paralítico. E ele conseguiu amigos. Pediu para os amigos. Clamou para os amigos. Eu quero ver Jesus. Eu quero ser perdoado por Jesus. Jesus sabia qual era o maior e o mais intenso desejo no coração desse homem. Mais do que a cura física. Por isso isto será mostrado no decorrer da narração. No capítulo 5 e o verso 19, diz aqui: e não achando por onde colocarem este homem diante de Jesus, por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. Era muita gente. Bem próximos de Jesus estavam os discípulos. Os discípulos sempre eram os mais próximos de Jesus. Um pouco mais distante de Jesus estavam que os fariseus, os doutores da lei. E então, a multidão. Nós podemos imaginar que existiam pessoas por toda a casa de Pedro. As casas não eram muito grandes naquele tempo. Nós estivemos em Cafarnaum e ali vimos as ruínas da casa de Pedro. Uma casa de um pescador.
Ele não era um grande homem, não era uma pessoa rica, era um homem pobre, um simples pescador. E a casa era coberta por telhas, não sabemos que tipos de telhas eram estas, mas o paralítico sugeriu, ele deu a ideia. Quando nós lemos a história, nós não sabemos que foi ele que deu a ideia, mas quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, ali Deus explica que ele pediu para que o trouxessem até Jesus, e ele, vendo a impossibilidade de chegar até Jesus, porque a multidão era grande, ele sugeriu, me levem para o telhado, e me desçam pelo telhado. E o verso 20. E vendo ele, Jesus, a fé deles, disse-lhes, homem, os teus pecados te são perdoados. A Bíblia diz que Jesus Cristo viu a fé deles, não a fé só do paralítico. Porque não adiantaria o paralítico ter uma grande fé se os seus amigos não cooperassem com ele. Os amigos cooperaram com ele trazendo de casa, carregando-o. Os amigos cooperaram com ele, levando até o telhado da casa, tirando as telhas, tudo isso os amigos fizeram. E o desceram de tal forma que ele foi colocado na frente de Jesus. Por isso Jesus diz, vendo a fé deles, todos eles demonstraram fé ao descerem um paralítico na frente de Jesus. E o que Jesus falou? Homem, os teus pecados te são perdoados. O Espírito Santo já mostrara para Jesus o maior anseio daquele homem, o perdão dos seus pecados. O Espírito Santo já mostrara para Jesus quanto aquele homem sofria dia após dia com a culpa do pecado. Por isso a primeira coisa que Jesus disse para ele foi, homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos aqui dezenas de milagres realizados por nosso Senhor Jesus. Mas este milagre em particular foi realizado com o propósito de mostrar que Jesus é Deus. Os outros milagres são realizados pelo poder de Deus. Jesus orava, Jesus buscava o poder do Deus Pai e realizava os milagres. Porém, este milagre foi realizado com o propósito de mostrar não que Deus Pai era Deus. Jesus realizou esse milagre para provar que ele, Jesus, homem, é Deus. Hoje existe uma corrente muito, cada vez cresce mais essa corrente, que não crê que Jesus fosse Deus. Não creem que Jesus Cristo possuía a natureza divina. Creem que ele tinha somente a natureza humana. Outros chegam a dizer assim que creem que Jesus foi um Deus criado. Queridos, Deus é Deus. Deus é definido por um ser eterno, incriado, existente por si mesmo. Se Jesus Cristo, como Deus, foi criado, então ele não é Deus. O Deus da Bíblia é um ser incriado, existente por si mesmo. Muitas pessoas confundem a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eterna, incriada, existente por si mesma. E a natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é eterna, que não é existente por si mesma, que não é incriada. A natureza humana de nosso Senhor, ela teve um princípio, teve um fim. Um princípio quando foi gerada pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Teve um fim quando morreu na cruz do Calvário. Retornou à vida quando ressuscitou da morte. Mas a natureza divina do nosso Senhor Jesus Cristo é a mesma natureza divina de Deus. A natureza divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma. Não existem três naturezas divinas. Só existe uma natureza divina, partilhada pela divindade, que se revela a você e a mim, através da Bíblia, como
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A natureza divina do Pai é a natureza divina do Filho. O termo Pai, Filho e Espírito Santo são títulos proféticos para entendermos o plano da salvação. Títulos proféticos que se cumpriram quando Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Ele foi chamado Filho do Altíssimo. Nós chamamos Jesus Cristo de Filho de Deus antes dele nascer da Virgem Maria, mas é um título profético que se cumpriria ao ele encarnar e nascer da Virgem Maria. Mas na eternidade, o Deus Filho, ele não era filho no sentido de que ele foi criado pelo Pai. Jesus Cristo, o Deus Filho, ele nunca foi criado. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo. Gerado, santo. A natureza humana foi gerada ali. Mas a natureza divina é eterna. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós chamamos o Filho do Homem. Mas é também o Filho de Deus. Como Filho do Homem, ele tem a natureza humana. Como Filho de Deus, ele tem a natureza divina. E quando nós dizemos que ele tem a natureza divina, estamos dizendo que ele é Deus. E que nele habita a plenitude da divindade. Em Colossenses capítulo 2, abra sua Bíblia. Em Colossenses capítulo 2. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2. E o verso 9. Colossenses 2, 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E aqui diz no capítulo 1, do mesmo livro, capítulo 1, e o verso 16. Nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nada existe no céu, nada existe na terra, que não tenha sido criado por Jesus. Mas ele não tinha esse nome Jesus. Esse nome Jesus foi dado para ele ao nascer da Virgem Maria. Portanto, o nome Jesus é o nome humano do Filho de Deus. Mas qual é o nome divino do Filho de Deus? É o mesmo nome do Pai. O Filho e o Pai possuem o mesmo nome, porque partilham da mesma natureza. O nome divino de Deus é YHWH. Chamado na Bíblia de o tetragrama. YHWH. Sempre quando você estiver lendo o Antigo Testamento e você encontrar a palavra Senhor, o Senhor Deus, porque o Senhor falou, eles sempre colocam a palavra Senhor onde estão essas 4 consoantes. O tetragrama. Porque o nome de Deus é um nome desconhecido, a pronúncia é desconhecida. Então eles colocam como Senhor. Mas é o mesmo, o YHWH é aplicado ao Pai e é aplicado também para o Filho. Quando lá em Êxodo capítulo 3, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, nós lemos aqui no verso 11 em diante. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tiro do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus traduziu o seu nome como sendo eu sou. Eu sou é alguém que tem existência eterna, incriada, permanente. Para quem não existe passado, nem princípio, não é?
Nem passado, nem presente, nem futuro. Ele enxerga todas as coisas, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele é eterno, o eu sou. E quando Jesus Cristo, em João capítulo 8, irmãos, João capítulo 8, quando Jesus Cristo estava conversando com os judeus, Jesus se declarou Deus, quando ele falou no capítulo 8 de João, o Evangelho de João, versos 56 a 59. João capítulo 8 e os versos 56 a 59. Abraão, o vosso pai, exultou ao ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Eles queriam apedrejá-lo porque ele estava se proclamando Deus. O que fazer, irmãos, com a Bíblia que diz que Jesus é Deus? O que fazer com Jesus que se proclama Deus? Os judeus entenderam muito bem o que Jesus falou, porque queriam matá-lo porque ele estava cometendo uma blasfêmia, proclamando-se Deus, e eles não o reconheciam como Deus. Mas Jesus disse que ele é o Eu Sou. Aquele grande Eu Sou que disse para Moisés, vá ao meu povo em Israel, e quando perguntarem quem enviou você, diga, o Eu Sou me enviou a vós. Jesus se identificou como o grande Jeová do Antigo Testamento. Porque o tetragrama YHWH, ele é traduzido para as linguagens modernas na Bíblia como Jeová. Ninguém sabe a pronúncia, se é Jeová, ou Javé, ou Yahweh, ou não é nada disso. Porque a única coisa que nós conhecemos são as 4 consoantes do nome de Deus. Não conhecemos a pronúncia. Mas conhecemos o significado do nome de Deus. E o significado é, eu sou. A eternidade, o eterno, o incriado, o existente por si mesmo. Satanás poderia dizer assim, antes que Abraão existisse, eu era. Porque Satanás existia antes de Abraão. Mas Satanás não pode falar, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque eu sou implica em quê? Eternidade. Por isso, queridos, quando lemos agora aqui em Lucas capítulo 5, que estamos lendo Lucas capítulo 5, quando Jesus Cristo realizou o milagre ao curar esse paralítico, ele disse por que estaria realizando esse milagre. Ele não falou nada sobre os outros milagres, mas especificamente com relação ao paralítico, ele disse o quê? No capítulo 5, o verso 20. E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Quem estava se proclamando Deus aqui? Jesus. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Jesus diz que é Deus. Tomé, após a ressurreição de Jesus, ajoelhou-se na frente de Jesus, dizendo o quê? João capítulo 20. Senhor meu e Deus meu. E Jesus não disse para Tomé, não diga assim, Tomé, porque eu não sou Deus. Jesus aceitou a adoração de Tomé, que o chamou de Senhor meu e Deus meu. Queridos, no verso seguindo, no verso 22, nós lemos, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dos fariseus e dos doutores da lei que ali estavam, disse-lhes, que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Agora vejam por que Jesus realizou o milagre. Só este milagre ele realizou com este propósito. Com que propósito ele realizou esse milagre? Verso 24. Ora,
para que saibais que o Filho do Homem, que é Jesus, não é? Que é o humano, não é somente humano, para que saibais que esse Filho do Homem, esse Jesus, que vocês estão vendo, não é somente um homem. Eu digo, vejam aí, verso 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Queridos, quando Jesus Cristo disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele estava dizendo, para que vocês saibam que o Filho do Homem é Deus. Porque da boca dos doutores da lei, ele tinha ouvido, somente Deus pode perdoar pecados. Como dizes, perdoados estão os teus pecados, porque só Deus pode perdoar pecados, para que vocês saibam que eu sou Deus. Por isso eu estou perdoando pecados. Eu digo, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou de um salto. Em um só salto ele se colocou em pé. Com todos os movimentos, a elasticidade, a flexibilidade dos membros, dos nervos. Aquele rosto pálido, de tantos anos, doente, deitado numa cama. Aquela carne que já estava machucada. Vocês sabem o que acontece com uma pessoa que está há anos deitado numa cama? Você pode usar colchão de ar, colchão de água, você pode usar o que você quiser, mas depois de vários anos deitado numa cama, a pele fica machucada, viva. O rosto dele estava pálido, mas de um salto ele se colocou em pé. E o rosto ganhou o quê? Uma cor de saúde. A vida que vinha de Jesus penetrou nele, penetrou em suas veias. E ele agora transpirava saúde, sorriso, uma cor de saúde, felicidade. Primeiro, ele teve o perdão dos seus pecados. Quando Jesus disse, perdoados são os teus pecados, ele já sentiu um alívio muito grande. Porque este era o peso que eu fazia sofrer. A culpa dos pecados. Satanás nos martiriza com pecados, fazendo com que soframos com pecados que nós cometemos. E enquanto não recebemos o perdão do nosso Senhor, nós sofremos com esses pecados. Mas ele agora se regozijava no perdão. Ele nem pediu para ser curado, irmãos. Demorou um pouquinho para Jesus curá-lo. Jesus não curou logo em seguida. Houve uma discussão aqui em tudo isso. Um sermão aí no meio, não é? Ele, perdoados são os teus pecados. E o homem ficou feliz, alegre. O homem não disse, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para ser curado da minha enfermidade. E ele está dizendo, perdoados são os teus pecados. Jesus leu o pensamento daquele homem. E sabia que o que mais o machucava era o pecado. E Jesus deu alívio para ele. E ele se regozijou no perdão. Então Jesus o curou fisicamente. Mas a cura física, se não viesse, ele já estava feliz. Porque ele já se sentia perdoado. Já se sentia salvo. Na presença do príncipe da vida. Mas Jesus Cristo disse, para que todos saibam que eu sou Deus, eu também vou dizer para você. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Queridos, diante dos sacerdotes, diante dos fariseus, diante dos doutores da lei, ficou provado que Jesus é Deus. Então, dali para frente, eles passaram a crer que Jesus é Deus. Será? O que vocês acham? Não. Eles estavam ali para aprender? Não. Estavam ali para aprender. Quando você vai estudar a Bíblia com alguém que não quer aprender, ele só quer ensinar, mas não quer aprender nada, por mais que você prove pela Bíblia, por mais que você mostre pela Bíblia, a pessoa não crê e não aceita. Mesmo que você prove, a pessoa não tem condições de negar, mas ele não crê, ele não confessa que Jesus é Deus. Um tempo atrás, conversando com uma pessoa,
que sofre de uma doença há mais de 20 anos e não crê que Jesus é Deus. Eu disse para ele: meu irmão, você não crê que Jesus é Deus? Não, não creio. E você tem essa doença há mais de 20 anos. Você sofre com ela. Então vamos fazer um acordo aqui. Se Jesus não é Deus, eu vou orar sobre você, impondo as minhas mãos sobre você. E se Jesus não for Deus Todo-Poderoso, você vai continuar doente. Mas, se você, depois de 20 anos sofrendo com essa doença, você for curado após a mão ser imposta sobre a sua cabeça em nome de Jesus Cristo, Deus eterno, é porque Jesus é Deus. E você então deve crer em Jesus como Deus. Você aceita? Qual seria a resposta mais natural, irmãos, de uma pessoa que queira conhecer a verdade? Eu aceito. O que ele iria perder com isso, irmãos? O que essa pessoa iria perder? Dinheiro? Não. Não ia perder nada. Ele estava em vias de receber a bênção, ou, se Jesus não fosse Deus, não ia acontecer nada. Não valeria a pena arriscar? E falar: não, eu estou sofrendo há 20 anos, e se Jesus é Deus mesmo, eu estou disposto a crer nele como Deus. Mas qual foi a resposta? Não, eu não quero. O senhor quer orar por mim? Pode orar, mas não com essa proposta de que Jesus é Deus. Queridos, estes homens, os doutores da lei, os fariseus, vieram ali não para aprender de Jesus. E mesmo Jesus provando diante deles que ele é Deus, porque ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Em outras palavras, que o Filho do Homem é Deus. Eu digo: levanta-te e anda. E ele se levantou e andou. E estes homens saíram dali e continuaram tramando os planos para matarem Jesus. Queridos, só quando nós nos aproximamos de Jesus, como discípulos, querendo aprender dele, é que nós vamos aprender. Por isso que Jesus, no meio daquela multidão que seguia Jesus, existiam pessoas que estavam desejosas de conhecer a vida, o Salvador, o Messias. E o Espírito Santo iluminou a mente dessas pessoas. Mas existiam também inimigos que acompanhavam Jesus todos os dias, todas as horas. Onde ele ia, lá estavam eles. Não cresceram em nada. Viveram ao lado da vida e não possuíram a vida. Tropeçaram na verdade todos os dias e fizeram de conta que nada tinha acontecido e continuaram na mentira. Nós temos que decidir na nossa mente se nós queremos a vida eterna que é Jesus, porque a Bíblia diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E no capítulo 5, no verso 25 diz: levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. Ele foi cantando, ele foi gritando, ele foi saltando. E quando ele entrou em casa, a família já sabia, não é? Que alegria. Aquela família, daquele dia em diante, estava disposta a dar a vida por Jesus. Esse homem saiu da presença de Jesus disposto a dar a vida por Jesus. Os fariseus e os doutores da lei saíram da presença de Jesus dispostos a matar, tirar a vida de Jesus. Vocês sabem que quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, os fariseus tramaram planos para matar Lázaro? De novo? Para que ele morresse de novo? Porque Lázaro, todos sabiam que estivera morto por 4 dias na sepultura. E agora estava vivo.
era um incômodo muito grande para eles, era um testemunho de que Jesus Cristo era algo mais do que homem. Então eles queriam matar e esconder a prova do crime. Queriam esconder, matar e tirar Lázaro do palco, de cena. O que nós fazemos com a verdade que está à nossa disposição, irmãos? E o verso 26. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. Quando fala todos, não os endurecidos pelo pecado. Eles não ficaram maravilhados. Eles ficaram mudos. Eles ficaram sem resposta. Mas não confessaram que Jesus é Deus. Sabe quando você prova as coisas e a pessoa continua sem decidir nada? Hoje vimos prodígios, diziam aqui. Por isso, irmãos, Jesus Cristo é Deus. É o Deus homem. 100% Deus, 100% homem. A natureza divina de Jesus nunca foi criada e nunca foi gerada. Nem criada e nem gerada. A natureza divina do Filho é a mesma natureza divina do Pai. Se alguém disser que a natureza divina de Jesus foi criada, então quantas naturezas divinas existem? 2, 3? Não. Natureza divina é uma. Natureza humana é uma. Existe uma natureza humana que todos nós partilhamos. Existe uma natureza divina que Pai, Filho e Espírito Santo partilham. E queridos, Emanuel, o nome que foi dado a Jesus Cristo pode ser traduzido como Deus conosco. Ora, se Emanuel é Deus conosco, como Jesus não é Deus? Se é Deus conosco. Deus habitando em carne. Ele é o eu sou, que escreveu os 10 mandamentos e entregou para Moisés. Ele é o Deus que apareceu para Abraão, junto com 2 anjos, e almoçou com Abraão. E quando os 2 anjos foram para Sodoma, para destruir Sodoma, esse Deus, chamado na Bíblia do Senhor, com as 4 consoantes, o tetragrama, YH, WH, a Bíblia diz que ele ficou com Abraão, conversando com Abraão. E Abraão perguntava, e se lá tiverem 50 justos, o senhor vai destruir? Não. Se tiverem 40, com quem Abraão estava conversando? Com Deus. Mas que Deus é este que era visto pelos homens? Que Deus era este que conversava com os homens? Quando a Bíblia, em João capítulo 1, verso 18, diz que Deus nunca foi visto por ninguém. João capítulo 1, verso 18, irmãos. João 1, 18. Abra a sua Bíblia. João capítulo 1 e o verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. Mas completando diz o quê? O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Qual é o Deus que foi visto, que foi abraçado, que almoçou com Abraão? Deus o Filho. Porque o Pai nunca foi visto por ninguém. Por isso, meus queridos, a Bíblia fala de Jesus Cristo como Deus que apareceu para Abraão, o Deus que apareceu para Moisés, o Deus que escreveu os 10 mandamentos para Moisés, o Deus que disse para Moisés que conversava com ele face a face. Era o Filho. Porque o Pai jamais foi visto por alguém. E esse Deus Filho, ele encarnou e viveu entre nós. E nós vimos a sua glória, que é a mesma glória de Deus, do Pai. Por isso em João capítulo 1 e o verso 1, confirma que Jesus é Deus, dizendo o quê? João capítulo 1, verso 1. Leiam comigo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Há pessoas que dizem, não existe na Bíblia um verso que diz que Jesus é Deus.
Não existe mesmo um verso, existem vários. Existem vários versos dizendo que Jesus é Deus. Porque o verbo é Jesus. Porque o verso 14 está dizendo que o verbo é Jesus. Vejam o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o verbo é Jesus. E o verso 1 diz que o verbo, que é Jesus, estava com o Pai, com Deus. E ele é Deus. E que todas as coisas, diz aqui o verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele. Ele foi quem criou todas as coisas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se nada que existe no céu e na terra foi criado sem ser através do Filho, como falar que o Filho foi criado? Se nada foi criado sem Ele. Ele é Deus em carne. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Ele é a vida eterna. Eu disse para esse amigo, querido, se você não entende bem o Espírito Santo, eu também não entendo bem o Espírito Santo. Não vamos discutir sobre isso. A única coisa que eu sei é que o Espírito Santo fala ao meu coração, o Espírito Santo me convence dos meus pecados. E você também crê assim? Sim. Mas, se você não crê que Jesus é Deus, isso implica em perdição. Porque a Bíblia foi escrita para provar que Jesus Cristo é Deus, é Filho de Deus, e tem a natureza divina do Pai. Uma só. Queridos, que nesta noite, Jesus Cristo, o Deus homem, provado na Bíblia em sua divindade, provado na Bíblia na sua humanidade, habite no seu coração. E que nós saiamos daqui hoje com Jesus, Deus Todo-Poderoso na nossa vida. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, é o Deus Criador dos céus e da terra. Porque o Pai escolheu criar todas as coisas através dele. Amém? Amém. Uma rápida explicação. Assim como a Bíblia fala de lei cerimonial e lei moral, que são os 10 mandamentos, a lei moral, e a lei cerimonial é a lei escrita, inspirada por Deus, mas escrita por Moisés. E assim como as pessoas usam os textos que falam do fim da lei moral, aplicando do fim da lei cerimonial, eles usam os textos que falam da lei moral, com seus dias de festas e sábados, porque tinham 7 sábados na lei moral, na lei cerimonial. Assim como eles usam esses textos para provar que a lei moral dos 10 mandamentos foi abolida, distorcem, né? Assim também existem textos na Bíblia que falam de Jesus Cristo submisso ao Pai. Fala de Jesus Cristo na sua humanidade, chamando o Pai de Deus. Porque Jesus Cristo, na sua humanidade, não usava os seus poderes divinos. Então é fácil você encontrar na Bíblia textos que falam da submissão de Jesus, homem, ao Pai, porque ele veio para viver como exemplo nosso, como homens devem viver na dependência do Pai. É fácil você pegar esses textos para falar que Jesus não é Deus, porque ele está chamando o Pai de Deus. E ele está dizendo que todas as coisas que ele faz pelo poder do Pai, não porque ele era Deus. Então é fácil torcer a Bíblia, irmãos. É muito fácil torcer a Bíblia. Tanto usar os textos da lei cerimonial para querer destruir os 10 mandamentos, como também usar os textos que falam da humanidade de Jesus para destruir o quê? A divindade de Jesus. Porque na realidade Jesus tinha as duas naturezas, divina e humana. Se nós vamos com intenções errôneas, pegarmos esses textos que falam da humanidade de Jesus, que provam que ele era humano, usar esse texto para provar que ele não era divino, então, logicamente, estamos torcendo a Bíblia.
Só que a Bíblia também tem dezenas de textos que provam a divindade de Jesus. Como os que nós lemos hoje. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra nessa noite. Obrigado porque o Senhor deixou em Tua palavra a certeza de que Jesus é Deus e de que Jesus é homem. Através da sua natureza humana, ele se ligou a nós por laços eternos. E através da sua natureza divina, ele é Deus com o Pai. Pai eterno, obrigado por Emanuel. Obrigado por Jesus. Obrigado pela salvação que temos nele. Guarda-nos nesta noite ao sairmos, que os teus anjos nos protejam de todo o mal. Que o Senhor esteja conosco durante toda essa semana, Pai, dando-nos o sustento e a proteção cada dia. Em nome de Jesus pedimos. Amém.